Olá, amigos. Um grande prazer hoje de fazer um programa super especial. É o 26º da nossa série e temos um luthier que muitos estão pedindo há muito tempo e vamos ter duas surpresas sensacionais durante o programa. Dois grandes violonistas que vieram também aqui hoje e isso vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas por enquanto eu quero apresentar para os que ainda não conhecem Clodoaldo Pirajá, meu grande amigo, prazer enorme te receber. Imenso em reencontrá-lo. Já programamos há muito tempo esse bate-papo e hoje finalmente deu certo. Clodoaldo trouxe um violão novinho, espetacular, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Mas, como sempre, né, vamos conhecer a história do Clodoaldo, como ele começou, e o que ele tem feito nesses anos todos. Tem grandes violonistas tocando com violão Clodoaldo, fora do país também, né? Então, conta pra gente, Clodoaldo, um pouquinho de tudo aí. Oscar, primeiramente quero agradecer você por esse convite maravilhoso. Me sinto honrado de estar aqui. Eu vim aqui no seu escritório, né? Acho que tem uns 15 anos, mais ou menos. Uns Bons 15 anos. Né? Eu vim com minha esposa, né? Naquela ocasião. E foi maravilhoso. Acho que eu trouxe o meu terceiro e quarto violão, se não me engano. Que já era sensacional. Eu lembro de você passar a mão assim nas cordas e falar, olha, gostei. Eu falei, meu Deus, acho que vou conseguir, espero, né? E aí, tô tentando até hoje, meu Deus do céu, será, né? Todo violão que você vai fazer, todo violão é um desafio novo, né? Eu tô feliz pelo reconhecimento, né? Primeiramente do seu, né? E dos músicos. E só tenho a agradecer, eu agradeço todo dia, falo, meu Deus, muito obrigado por essas oportunidades, né, que a gente recebe e o encontro dessas almas, das boas almas, né, fica assim, meu Deus do céu, será que eu mereço? Tu merece muito. E nós é que somos gratos de poder tocar nos seus violões, né? Muito obrigado, Oscar, fico feliz demais, demais mesmo. E assim, posso contar um pouquinho da minha história? Eu sei que você começou antes de violão, que você faz violão e faz guitarras excelentes, né? Eu acho que você começou com guitarra, né? Eu vou te contar. Na realidade, assim, comecei com regulagem, né? Mas assim, a paixão pelo instrumento, pelo violão, veio primeiro, né? Com 12 anos eu comecei a me interessar pelo violão porque eu ouvia os meus tios tocarem, né? Tocavam de orelhada, né? Eles falavam assim, né? Ninguém estudava nada, né? Mas tenho, né? Ele está vivo, né? Meu tio Antônio, né? Ele gostava de Dilermando Reis, né? E ele tocava um pouquinho, ouvia, e do jeito dele ele ia tocando. E eu fui me encantando com aquilo, né? Aquelas músicas, falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero, né? Eu lembro dele estar tocando assim, do jeito que você está assim, eu sentava bem na frente do violão, assim, ficava ouvindo, com 12 anos. Mas assim, era difícil tocar, aprender, ter professor, né? Mas aí ele me indicou um disco para eu comprar. Gotas de Lágrima, do Dilermando Reis. Oscar do céu. Quando eu coloquei aquele disco, meu Deus do céu, aquilo veio, aquelas notas, cores, assim, eu me apaixonei, era fantástico. Eu fazia assim, minha mãe tem até hoje, um Polivox 3 em 1, aquele, né, com toca-disco, né, o bolachão. E eu colocava, apagava a luz, deitava no sofá e ficava ouvindo aquilo. Rapaz, era fantástico. Sonhando. Sim. E eu falava, meu Deus, como ele consegue, né? Eu ouvia aquelas músicas, Gotas de Lágrimas, Volve, Volve, aquelas músicas que ele tocava, né? Eu falava, será que um dia eu vou aprender isso? Eu quero muito isso, né? Então, até então, eu queria tocar, né? Não era fazer, nem imaginava, né? E um tempo depois, eu falei, mãe, quero um violão, eu preciso, não tinha dinheiro, ela tinha que me, não é que ela tinha, né? Ela queria um presente, né? Aí ela me deu um violão Giannini Seresta, tenho até hoje esse violão.
E eu peguei o violão, comecei a ver, sabe aquelas revistinhas Cifra? Acho que é Cifra Clube, se eu não me engano. Cifra Clube. E eu, por ali, eu ia tocando, mas era música popular, assim, música cantada e tal, né? Quem canta bem é maravilhoso, como você faz, assim, espetacularmente, né? Mas eu não canto nada, né? Falei, meu Deus, mas não era isso, eu queria Irmão do Reis, eu quero tocar, quero solar, né? E eu fui no Conservatório Batista Julião e falei, eu quero aprender. Só que eu não queria aprender partitura. Os caras, que preguiçoso, né? Você queria o milagre, É aprender a isso. tocar bem, sem ter que ler nota. E eu conheci lá um professor chamado Ubirajara. E ele me indicou, ele falou assim, olha, aqui você só vai aprender por música. Mas se você quiser aprender por carimbo, né, por cifra, eu vou te indicar um professor chamado Paulo Medeiros. Falei, tá bom, eu quero. Ele falou, então você vai em frente ao mercado municipal, a escola dele é lá, você vai lá, pergunta e vai dar certo e tal. E eu fui, feliz da vida, saí do conservatório, fui lá, cheguei lá, ele tinha mudado. Falei, ai meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou achar esse professor, né? Minha salvação, né? Para aprender assim, ler partitura. Aí eu fui subir, era um prédio, acho que de 3 andares. Subi, fui, perguntei, gente, vocês não conhecem o professor de música, de violão? Olha, ele mudou, foi lá para Rua 15, lá em Sorocaba, né? Foi mesmo dia. Fui atrás e chegando até a escola dele, que era num prédio, não tem elevador, você tem que ir pelas escadas. Aí eu fui chegando, Oscar, no corredor e eu fui ouvindo o som de violão. Falei, ai meu Deus, é aqui mesmo. Quando eu fui bater na porta dele, ele estava tocando Sons de Carrilhões. Eu fiz assim, ó. Na hora que eu fui bater, parei, na hora. Falei, o quê? Vou escutar. Fiquei ali, esperando ele terminar a música. Quando ele terminou, falei, aqui mesmo, vou bater. Aí bati e conheci o Paulo, uma pessoa maravilhosa. Eu fiz 5 anos de aula com ele, 5 anos de violão. Praticamente as músicas do Dilermando que eu queria aprender, dos discos, eu aprendi tudo. Que legal. Mas eu não tinha uma técnica assim de músico clássico, né? Era popular, né? Mesmo o Paulo tocando muito bem, ele tocava jazz, música popular, música clássica muito bem, né? E através dele eu conheci um senhor lá em Sorocaba, ele é muito popular, né? E colecionador de violões, onde ele é Fraudísio, o senhor Fraudísio. Nossa, conheço o seu Fraudísio de muito tempo. O seu Fraudísio é um verdadeiro monumento assim, ao violão. Eu tive o prazer de tocar muitas vezes no MASP. O seu Fraudísio era assim, estava sempre lá. Assim, né? Eu tive desculpa te interromper, mas foi tão legal que eu tive um encontro com o nosso maravilhoso violonista Edson Lopes há uns anos atrás lá em Sorocaba. E o seu Fraudísio foi a visita surpresa. E ele levou os programas dos recitais daquela época dos anos 70. Né, Ele guarda tudo. Ele guarda tudo. Uma pessoa encantadora. Ele é assim. E foi uma amizade dele, né? Até hoje ele vai em casa, assim, com o filho dele, a família dele, fica um tempinho com meus pais. Que legal. É da família, né? É. E assim, mas naquela época, ele começou a me mostrar, além do Dilermando Reis, juntamente com o Paulo, né, Medeiros, meu professor, mais compositores, né? Violinistas clássicos, John Williams, por exemplo, né? Eu falava, meu Deus do céu, como pode isso, né? E você vai descobrindo aquele mundo, né, novo. E ele me apresentou o Edson Lopes. Rapaz do céu, meu ídolo, né? Eu suspeito para falar, né? Ídolo de todos nós, né? Meu Deus do céu. E na época o Edson, ele tinha uns cursos, ele fazia os cursos, ele tinha cursos, eu não lembro mais, eu sei que eu comprei todos os cursos, tenho guardado, que eram as apostilas e os CDs. Acho que era 4 ou 5 volumes, se eu não me engano. Comprei todos, aí eu falava, ó, Fraudísio, peça para ele assinar para mim.
Eu tenho todos assinados. Eu acho que datado, assinado, tudo, né? E o meu sonho era conhecer o Edson, né? E eu conversei com o Fraudísio. Falei, você não peça para ele um dia que eu visitar. E aí, realmente, ele abriu a porta da casa dele para mim, né, lá em Tatuí. Rapaz, que emoção. É emocionante. Assim, eu ficava, meu Deus, eu já estudava já há um tempo, né? Já tocava um pouquinho, mas como é que eu vou tocar na frente do Edson? E eu vi, né? E na época ele estava esperando um violão do Martin Woodhouse. Primeiro violão que ele comprou do Martin Woodhouse. Hoje acho que ele trocou por um outro, também Martin Woodhouse, com um amigo dele, com o Roberto. Se eu não me engano, Roberto Kucheski. E na época eu conversando com ele, e eu falei, fiz uma brincadeira, não vai lembrar, mas eu fiz uma brincadeira com o Edson. Eu falei, olha, Edson, um dia eu vou fazer um violão ainda. Você vai ver, se ficar bom, você vai tocar. Se não ficar, a gente vai fazer um churrasco com esse violão e vamos queimar esse violão. Foi uma brincadeira lá em Tatuí, indo para o conservatório, que eu brinquei com ele. Ele falou, magia e tal. Mas você não acredita que um pouco tempo depois, eu já tinha um violão de luthier do Pepinelli. Excelente. Ricardo Pepinelli, sim. Tenho até hoje esse violão, gosto muito. Mas eu queria um outro. Esse violão do Pepinelli eu pedi para fazer elétrico, com cutaway e tudo. Então. Hoje eu não faria mais desse jeito. Faria com o Pepinelli, sim, que é um excelente luthier, mas não o modelo desse violão, né? Mas, através do Fraudísio, eu conheci um outro luthier de Sorocaba. Ele falou assim, tem um luthier começando a fazer violões, eu gostei bastante, olha aqui. Ele falou, trouxe um violão para você ver. Aí eu peguei o violão, falei, puxa, bacana, que violão legal. Eu falei, aqui de Sorocaba. Eu falei, o quê? Vamos lá ver. Aí cheguei lá, Lineu Bravo. Me recebeu muito bem na oficina dele, a oficina dos pais dele, né? E aí eu encomendei um violão com ele. Só que, Oscar, escute essa. Eu encomendei o violão e ganhei algumas aulas, né? Porque eu ia lá na oficina dele perturbar, e aí o Fraudísio fazia lá, ô Lineu, tudo bem? Tá? Falou, entra pra cá, entra, né? Então, aí a gente ficava no cantinho, pode ficar aí, eu vou fazendo aqui, nós vamos conversando e pode ficar no cantinho aí, a gente ficava no cantinho, eu ficava ali olhando ele fazer o violão. E aquilo, rapaz, é um outro mundo, né? Porque você vê, por exemplo, o tia vem aqui no seu escritório, vê as madeiras aqui, até o cheiro, né? Aquele sensorial, né? Maravilhoso. Você vai na oficina de luthier, tem o cheiro das madeiras, tem violões, braços de violão de um lado, a roseta de outro e leque. Nossa, a gente fica assim, apaixonado, né? Aí eu fui muitas vezes ali, né, na oficina e fui aprendendo com ele, né? E ele me convidou, falou assim, você não quer aprender a fazer? Você não quer fazer um violão? Vem aqui, você faz. Pensei um pouco, falei, acho que eu não... Não, Lino, deixa. Aí ele fez o violão, tem o violão até hoje, e acho que uns 2 anos depois, eu falei, Lineu, eu quero fazer violão, aquelas aulas lá, pode ser agora? Ele falou, pode, mas agora eu estou morando aqui em Minas. Ele foi para Minas. Conceição do Mato Dentro. O Lineu foi morar longe, a primeira parada dele. Isso, né? Eu falei, e agora, né? Muitas aulas por telefone. Ele é muito atencioso, Muito. né? Ele é meu mentor, né? E eu sempre falo isso, ele até fala, você não precisa ficar falando de mim toda hora, mas não tem como não falar dele, né? Minha história, ele realmente tem uma pessoa que me ajudou demais, então não tem como não falar. E aí ele falou, olha, tudo por telefone que eu poderia ter falado, eu já falei, né? Mas eu tenho uma proposta para você, venha para cá. Você vem aqui e fica aqui 1 semana, 2, não tem problema não. Eu falei, tá bom, deixa eu entrar. Na época eu trabalhava eu era professor de educação física. Deixa eu parar, deixa eu entrar em férias, recesso, né? Eu vou para aí, pode ser? Combinamos assim foi. Fui para lá. Fiquei 1 semana lá,
perturbando o Lineu. Ai, perturbei, rapaz. Eu já fazia umas perguntas para ele. Você já fez essa pergunta? Você vai fazer a mesma pergunta? Eu falei, meu Deus do céu, anota aí depois. Aí eu anotava, daqui a pouco ele para de anotar. Agora você olha aqui e tal. O Lineu é dinâmico, tem uma dinâmica absurda, né? Eu achei que tinha aprendido. Falei, beleza, vou pra casa, vou fazer o violão. Maravilha. Aí eu comecei a fazer. Falei, ih, não vai dar não. Não foi suficiente, porque até que sim, mas eu não consegui em uma semana aprender tudo que poderia aprender, né? E larguei. Deixei por mais uns 2 anos parado o projeto. Depois de 2 anos, liguei pro Lineu de novo. Falei, Lineu, vamos retomar aquele projeto, porque não consegui. Ele falou, tá bom, mas agora eu tô em Taubaté. Você vai ter que vir para Taubaté agora. E Bom, fui. pelo menos é mais perto, né? Sim. Pelo menos sim, Taubaté é fácil, sim. né? Fiquei mais uma semana lá. Aí consegui aprender e terminei o violão, o meu número 1. Tenho em casa até hoje. Esse violão, inclusive, até alguns músicos já gravaram em estúdio com violão e tudo. O primeiro violão não é um grande violão, assim, mas tem um baixo bem forte, assim, feito de móvel no violão. E não vou vender porque o primeiro tem um sentimento ali e tal. Consegui fazer o violão e depois disso eu acredito que o Fraldise ficou com o violão número 2, 3 e 4 ficou em Sorocaba, mas antes eu trouxe para você, né? Você tinha acabado de mudar para esse escritório aqui. Trouxe. A gente já via que você já tinha um talento assim muito grande, o violão já era muito bom, um quarto instrumento já ofereceu o que ele oferecia, né? Estava na cara que você ia crescer muito Nossa, obrigado. na sua carreira, né? Obrigado. Clodoaldo, essa primeira vez, né, que eu pude tocar no seu violão já foi assim uma sensação de que virão instrumentos maravilhosos das suas mãos, né? E hoje tem essa joia que você trouxe. Acho que a gente deveria se dedicar agora um pouquinho, pulando muito tempo, porque você fez muita coisa nesse período, os seus violões 7 cordas, na mão de grandes violonistas, mas esse instrumento é tão especial, né, que acho que é um resumo talvez de tudo que você já realizou até agora, né? E realmente valeria a pena a gente agora mostrar no detalhe. Ele tem madeiras muito legais, mas o importante mesmo é você fazer um resumo assim de como você chegou nisso aqui, né? Que é uma sonoridade. O violão acabou de ser feito, já está assim pronto, soando muito, né? Facílimo de tocar, um timbre maravilhoso, né? Vamos fazer isso então? Vamos mostrar agora os detalhes desse. Que número que é esse violão? Esse aqui é o número... Esse violão, todos os violões eu deixo catalogado, na realidade eu não deixo marcado. Esse aqui é de 19 de maio de 23, é um violão recentíssimo, ele terminou há um mês, encordoou, tá assim, novinho. Em toda né? a minha carreira eu não tenho muitos violões, porque eu não tenho essa dinâmica assim de fazer violão muito rápido, eu demoro muito para fazer um violão. Então eu tenho uma fila de espera enorme, assim, por conta disso. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, você tem uma fila de espera de 3 anos, então você tem muito violão, né? Mas assim, eu faço um violão a cada 2 meses em média. Então a dinâmica não é tão grande, né? Esse é um padrão assim de luthiers europeus, né, que fazem seus 8, 10 violões por ano, né? Isso. Vamos mostrar então agora mais no detalhe esse violão aqui. Clodoaldo, vamos começar pelo motor desse maravilhoso violão, o tampo. Fala um pouquinho, que é um tampo bem diferente, acho que para os luthiers e para os violonistas é bem interessante. Esse tampo é Sitka, é um tampo bem antigo, né? Você pode ver que tem umas manchinhas assim do tempo, né? Que ficou guardado, né? É um tampo de mais de 30 anos. Ele é bem medular. Você consegue ter, eu não sei se vai conseguir captar a imagem, né? Ele é todo assim
tem uns veios assim. Os anéis medulares dele são muito evidentes. Isso aqui eu já comentei em outros vídeos, até com violonistas também. Esse violão, se a gente... Não precisa nem mexer, porque ele parece não existe isso, mas é como se fosse um flamed, uma Sitka flamed, porque Exato. o corte dele é tão radial que ele espelha inteiro. Vocês podem ver que são essas linhas que correm. Isso é um reflexo. Em alemão, né, o pessoal fala que é a Spiegelholz, é uma madeira espelhada. Ela só espelha porque o corte é absolutamente radial. E esse corte perfeitamente radial, além do tempo, das qualidades óbvias que tem nesse tampo, que permitiram você fazer um grande violão, né? Vamos mostrar agora um pouquinho aqui a madeira da caixa, que também é muito especial, né? Esse é um jacarandá baiano, também bem antigo. E filetação linda que você faz também, assim, super delicada. Eu estou tendo esse cuidado agora de não fazer essas emendas, né? Você pode ver na culatra do violão aqui, ela não tem emenda. Uhum. Mais uma dica do meu mentor, Leneu Bravo. Ficou lindo, ficou elegantíssimo, né? Aqui o armrest. O armrest, você mesmo faz o armrest? E o meu é colado, não Esse tem é colado. Não é colado. Eu prefiro colar, para evitar algum tipo de acidente. Às vezes soltar, né, eu já colo e pronto. O cavalete também é jacarandá? Cavalete jacarandá imperial, esse jacarandá. É, lindo, né? E aqui no braço e escala? Ébano, né? E o braço é de mogno. É um mogno bem antigo também. Um dia eu vi numa estrada um arvoredo caído, não era um tronco qualquer. Era madeira de pinho e um artesão esculpia o corpo de uma mulher. Depois eu vi pela noite o artesão nos caminhos, colhendo raios de lua. Fazia cordas de prata que se esticadas vibravam o corpo da mulher nua. E o artesão finalmente nessa mulher de madeira botou o seu coração e lhe apertou contra o peito e deu-lhe um nome bonito, e assim nasceu o violão. E que violão!